Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast semanal da revista Exame, em que a gente fala sobre tudo ligado ao futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, e nas próximas edições eu vou estar substituindo Gabriel Rubinstein, que vocês já estão acostumados a ver por aqui. E hoje a gente está com um convidado super especial, o Lucas Costa, que é analista do BTG Pactual e também é colunista da revista Exame e mais especificamente do Future of Money, publicando textos semanalmente sobre o comportamento do mercado cripto. Tudo bom, Lucas? Olá, João, tudo bem? Olá, pessoal. Vamos comentar um pouquinho aí sobre esse mercado cripto, esse sobe e desce, que está cada vez mais relacionado com outras coisas também, né? Perfeito. Não só as criptos. Total. Lucas, antes da gente entrar nesse assunto do mercado, que acho que todo mundo sempre gosta de ouvir sobre, eu queria que você contasse um pouco mais sobre você. Qual foi a sua trajetória e como você entrou em contato com esse mundo de cripto, né? Tá, vamos lá. É engraçado, assim, eu fiz o caminho... Hoje eu sou analista técnico aqui do BTG Pactual, né? A gente mexe ali na parte de análise técnica, de uma maneira geral. Uhum. E o meu caminho dentro do mercado, eu cubro outras coisas, além de cripto. Então, poxa, a gente cobre de tudo ali, né? Todo mundo cobre tudo. A gente cobre futuros, ações, commodity, moedas e também a parte ali de criptoativo a gente também sempre olha. Uhum. E é interessante porque assim, a minha trajetória ela foi um pouco incomum. Então eu comecei na verdade nas criptos e depois que eu migrei Fez o caminho inverso, né? para o mercado tradicional, porque eu acho que... E sinceramente, eu acho que é uma coisa que vai ficar cada vez mais comum quando você vê o pessoal que é trader ou o pessoal que é analista, esse caminho. Né? Eu sou lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, e aí eu fiz a graduação em Economia e fiz um mestrado em ADM, e na época, foi mais ou menos ali por volta de 2016 para 2017, eu precisava de um tema de pesquisa, e aí eu lembro que eu tinha começado o mestrado, eu dei uma trancada para poder pensar um pouco mais o que eu queria de fato, o que eu ia fazer, e eu lembro que eu me deparei num artigo falando sobre Ethereum, e eu olhei e falei, caramba, criptomoeda, né? O pessoal ficava chamando criptomoeda, criptoativo. E eu lembro que eu já tinha ouvido falar sobre um tal do Bitcoin. Eu falei, poxa, esse negócio parece que deu certo, né? E aí eu li um artigo sobre isso e eu fiquei mega apaixonado. Eu lembro que foi, assim, aqueles momentos que você fica extremamente entusiasmado com alguma coisa. Dá um brilho no olho, né? Exatamente. Eu lembro que aí eu passei, cara, uns 4, 5 dias, sei lá, lendo o dia inteiro sobre isso, aí o final de semana inteiro, e aí quando eu vi, eu fui picado aí pelo bichinho das criptos, né? E aí quando eu voltei pro mestrado, eu falei, poxa, né? Quando eu voltei depois desse período de trancamento, eu falei, já sei o que eu quero pesquisar, então eu vou pesquisar sobre cripto, de uma maneira geral. E aí nisso também eu comecei a estudar análise técnica, porque eu via que, poxa, eu precisava ter uma noção de quando que eu ia comprar cripto, quando que eu não ia comprar, e tem uma curiosidade, né? Que até a gente falou num outro podcast, que é... Na época, a gente tá falando ali de 2017, mais ou menos, as criptos elas estavam com um certo boom, assim. Não igual hoje, mas tava começando a ficar na boca... Naquela época, né? na boca do povo, assim. E eu lembro que se hoje já é difícil, né? Eu admiro muito lá o pessoal da Mint, ZD, que fazem, mas assim, se hoje já é bastante difícil você fazer uma análise fundamentalista de cripto, na época era praticamente inexistente. Então, assim, cara, eu diria que 90% do mercado usava análise técnica, análise gráfica, para poder ter uma noção de quando comprar, quando vender, etc. E foi aí que eu conheci, assim, e aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema lá no PPGA da UFJF, que foi a universidade que eu estudei. Fiz a minha pesquisa sobre isso. Eu lembro que na época era uma coisa bastante incomum, então eu era o cara esquisito da faculdade, sabe? Até hoje ainda é um pouco, né? E aí, poxa, foi muito legal. Minha pesquisa virou curso de extensão, a gente montou disciplinas lá na época. Uma disciplina que a professora Luísa fez só de cripto, então era uma coisa bem diferente, assim, pra época. E foi aí que eu comecei a conhecer as criptos, e depois eu fui para o mercado mais tradicional, porque para quem se lembra, em 2018, as criptos tiveram um inverno cripto bem longo, e eu falei, caramba, eu preciso fazer dinheiro em outros mercados também, e aí eu comecei a acompanhar outras coisas, né, depois, muito tempo depois, ali virei um analista CNPI, entrei no banco, e aí, curiosamente, né, com o pessoal da Future of Money, quando foi procurar, poxa, a gente queria alguma análise técnica e tal. Aí eu falei, faço com o maior prazer. E aí já sei eu voltei. Como é, né? Foi engraçado. Eu fui desse mercado, saí,
E aí voltei com os artigos que a gente faz lá junto com vocês, né? Só dou uma pincelada de análise técnica, vocês dão uma complementada lá com outras coisas. Imagina, coloca muita coisa. E aí foi aí que... Essa é a minha trajetória com cripto, digamos Legal. assim. E você acompanha hoje, então, muito mais o mercado tradicional, vamos dizer assim, mas também com esse olhar para o mercado cripto, né? Você acha que hoje esses dois mercados eles estão no mesmo momento ou eles estão em momentos diferentes, né? Porque muita gente fala que talvez em algum momento cripto vai descolar desse mercado tradicional. Você acha que isso é uma trajetória? Hoje não é, talvez no futuro possa ser? Como que você está vendo essa questão? Tá. Assim, às vezes algumas coisas que eu vou falar podem soar como coisas de alguém que tem uma cabeça um pouco mais antiga, tá? Porque é igual que eu falei, assim, é pouco tempo, mas quando a gente fala de 2016 para cá já é bastante Em tempo. cripto é muito, né? Em cripto é muita coisa. E eu compartilho muito da visão do Portilho nesse sentido, né? Na verdade, aprendi muito com ele e com o que eu fui acompanhando ao longo do tempo. Porque, assim, eu vi alguns ciclos do mercado cripto e que, por mais que as coisas sejam diferentes, elas têm similaridade de algum grau, tá? Quando a gente fala da época que eu comecei a acompanhar a cripto, né, o interesse institucional era muito pequeno. Era muito uma coisa de nicho, né, a gente tinha as BitConfs e etc, que eram poucas pessoas que iam, falava-se muito da ideia de quando o investidor institucional olhar para cripto, quando o investidor tradicional considerar cripto como uma opção de investimento. Só que naquela época eu acho que a gente não conseguia enxergar como que isso poderia transformar o mercado, né? Porque era uma questão também, a gente tinha uma questão muito ideológica envolvida também, né? E que essa questão ideológica ela não se perdeu, mas eu acho que ela amadureceu, né? Então, hoje, o que eu encaro? O interesse institucional em cripto é muito grande, né? A gente tem no BTG, por exemplo, né? Tem o BTG, Mint, tem outras corretoras, outros bancos, a gente tem ETFs aqui no Brasil, etc. Então, isso mostra que a cripto ela conseguiu se tornar mais acessível para o investidor tradicional. Mas isso também traz a ideia de que o mercado cripto ele também aprendeu, de certa forma, com o mercado tradicional, tá? E eu acho que isso é importante. Sim. O que eu acompanho é que cada vez mais as criptos elas estão entrando no que a gente chama de em análise técnica a gente chama isso de intermarket analysis, que é como que você estuda a correlação dos ativos, a relação entre os ativos. E, por exemplo, o pessoal de cripto hoje, eu acredito que é extremamente importante você acompanhar coisas que não acompanhava. Então, decisão de juros do Fed, dados de CPI. Então, as criptos elas estão dentro do tema macro. Tá? Na minha visão, isso é muito importante e eu gosto de encarar dessa forma, até pelas conversas que a gente tem com gestores, com a galera toda, eles encaram cripto como uma porção do seu portfólio e a gente tem que entender que o mercado ele considera muito, principalmente para montagem de portfólio, a volatilidade dos ativos. Sim. E é um ativo que naturalmente ele é mais volátil. Então ele acaba entrando muito no hall de, por exemplo, como ações de tecnologia, ativos mais voláteis. Então, ele entra dentro desse hall e que faz com que ele fique mais correlacionado, por exemplo, com os ativos considerados ativos de risco. Sim. Tá? Aí você perguntou, né, sobre descolar, se isso vai descolar, não vai descolar. Eu acho que, assim, da mesma forma, o mercado tradicional, a relação entre os ativos, ela também se descola em alguns momentos. Então, por exemplo, commodities com dólar, em alguns aí é mais difícil, mas assim, commodities com ciclo de mercado de uma maneira geral, às vezes descola. A gente tem, por exemplo, descolamento às vezes do real brasileiro com o DXY, que é o dólar global. Então essas relações, essas correlações, elas nunca são perfeitas, tá? O que eu posso falar é que é o seguinte, eu acredito que algum grau de correlação daqui para frente a gente vai manter, tá? Mas também temos que considerar as idiosincrasias do mercado cripto. Por exemplo, halving. Então, historicamente, o halving, né, um período, o período anterior ao halving é um período que a gente tende a ter, pela própria questão da restrição de oferta, uma valorização nos criptoativos. Digamos assim, é uma sazonalidade. Né? Mas, por exemplo, a gente acompanha a sazonalidade também em commodities. Então, as commodities têm os ciclos, etc. Então, eu acho que é mais nesse sentido, é mais encarar como ciclos do mercado cripto em si, do que um descolamento total. Legal. Né? E outra coisa também, os temas, quando a gente fala de um tema macro, por exemplo, nunca é uma receita de bolo, tá? Depende muito do contexto no qual a gente está inserido. Só para te dar um exemplo. A gente tinha alguns indicadores, por exemplo, sei lá, o CPI. O CPI, quando você tem um cenário que você tem
você tem uma inflação controlada, o mercado como um todo ele tá mais quieto, digamos assim, né? Se você tem, às vezes, um CPI mais alto ao longo do tempo, você vai mostrando que você tem um índice de atividade mais intenso. Uhum. Né? Tudo bem, é um indicador de inflação, mas ele mostra que, né, o mercado, a economia, ela tá ficando mais aquecida. É um termômetro, É um né, termômetro. também. Porém, quando você tem um cenário que a inflação está muito alta, né, e isso pressiona o Fed para elevação de taxa de juros, aí um CPI mais alto, provoca mais pressão no Fed de manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, e aí isso acaba pressionando a bolsa para baixo, por exemplo. Né? Então, eu acho que assim, essa análise de contexto ela vai ser cada vez mais importante e não olhar para cripto isoladamente, mas olhar para o cenário de cripto dado esses outros contextos. Legal. E aí, uma coisa só para fechar esse tema, por exemplo, muito se discute da questão de um cenário de recessão econômica, por exemplo, né? Mas num cenário de recessão, as criptos se beneficiariam, não se beneficiariam? Eu acredito, por exemplo, que depende de qual que é o driver dessa recessão, né? Por exemplo, quando a gente teve ali o caso no início desse ano da quebra dos bancos regionais nos Estados Unidos, cripto em algum grau reagiu bem. Sim. Porque Sim. o driver do movimento ali seria, enfim, uma preocupação com o balanço dos bancos regionais. E que aí que tá bem relacionada com a ideia da cripto ser uma alternativa a isso. Agora, se é uma crise, de uma maneira geral, que prejudica todos os ativos de risco, aí eu acho que a cripto ela entra um pouco, não pela cripto em si, mas pelo posicionamento da cripto dentro de um portfólio maior de ativos. Entendeu? Legal. E aí, falando um pouco sobre o mercado cripto, né, específico, a gente teve lá em 2021 um período de alta muito significativo, né? E aí a gente teve em 2022 um período de queda também muito significativo. Sim. A gente começou esse ano de 2023 com muito otimismo no mercado cripto, né? Como você comentou, teve a questão das falências de bancos, mas também uma perspectiva sobre o ciclo de juros dos Estados Unidos que ajudou, acho que o Bitcoin principalmente, a subir muito, né? E aí agora a gente está num estágio meio, eu gosto de falar que é um marasmo, né? Sobe um pouco, cai um pouco, tá numa faixa ali meio paradão. Como você avalia, né, esse momento atual do mercado cripto e por que você acha que a gente está nesse momento parado, né, de lateralidade, como gostam de falar no mercado? Sim. Vamos lá, é importante, eu não sei quando que o podcast vai no ar, mas a gente está gravando aqui no dia 15/9, né? O Bitcoin está negociando aí cerca de $26.357. Hoje até está caindo 0,66 aqui, mas a gente está, igual que você falou, a gente está negociando perto desses níveis, né? Eu acho que é interessante a gente contextualizar esse movimento de alta que a gente teve esse ano, né? O Portilho, até mesmo participei de um painel com ele, que ele falou que ele achou muito interessante como que esse ano, no início do ano, parece que o pessoal tinha virado uma chave, né? Sim. E é interessante a gente contextualizar isso dentro do mercado como um todo. O mercado, né, ele tem sistemas, igual a gente está falando, né? Então, para quem não se lembra, tinha uma época que o tema era guerra comercial Estados Unidos e China. Tinha outra época que, quando a gente teve depois do Covid, o tema era reabertura após o Covid, como que os ativos iam se comportar. E, de uma maneira geral, para você ganhar dinheiro em algum grau no mercado, você precisa, na verdade, você não precisa reagir ao que acontece, você precisa tentar se posicionar um pouco antes. Sim. Né? Então, o que a gente acompanha no início desse ano? Né? As criptos, elas obviamente se beneficiaram bastante, né? Mas o mercado, por exemplo, quando você olha o S&P 500 também, a gente teve um movimento de recuperação muito forte no início do ano. Qual que seria o tema, na minha visão, principal ali? A gente teve, né, depois da pandemia, com a pandemia a gente teve ali uma série de pacotes de estímulos para tentar salvar e que super justo que aconteça isso. Só que, obviamente, isso gerou um aumento da inflação muito expressivo. Para combater a inflação, você acaba elevando taxa de juros. Né? Digamos, você procura enxugar a economia com essa elevação de taxa de juros. Sim. Quando a gente olha a taxa de juros lá fora, ela cresceu em um determinado ritmo e que, quando a gente chega para o final de 2022, a discussão, ela deixa de ser uma discussão de até onde vai subir, puramente, para uma discussão de quando vai começar a cair. E aí eu acho que isso... nesse ponto tá algo muito, muito importante para a gente ficar atento. Obviamente, a gente não está num cenário ainda de que essas quedas fiquem claras. Mas a mudança do tom, eu acho que ela foi muito significativa para o mercado de uma maneira geral. E aí é o que eu falei. Num cenário assim, quais ativos tenderiam a se beneficiar?
poxa, ações de tecnologia, ativos com uma volatilidade um pouco maior, e aí, consequentemente, a gente acaba olhando para cripto também. Sim. Tá? Então, acho que isso foi um ponto importante, né? Eu acho que outra coisa também, quando a gente fala aí de mercado cripto em si, quando o mercado vê que, poxa, depois do que aconteceu com a FTX, a gente não teve algo que se espalhasse mais intensamente com Esse relação a isso. contágio, né? Esse contágio, poxa, a gente vê como algo positivo. Uhum. E até mesmo outra coisa, assim, é curioso falar, mas o mercado cripto passar por essas situações é até, de certa forma, positivo, porque você consegue enxugar algumas coisas que estão acontecendo. Sim. Você aumenta o processo de responsabilidade. Você vê que o mercado está ficando cada vez mais responsável com esse tipo de coisa que acontece. Uhum. E aí você vê que a tecnologia ela permanece sólida, né? Passa aquele susto todo, e aí você vê que a tecnologia é sólida, você vê que tudo, né? Ela está sendo cada vez mais utilizada, ela é sólida e ela resiste a esses testes que, no final das contas, são testes que o mercado faz. Sim. E o que você comentou, né, do mercado atual. Então, eu acho importante trazer esse contexto, mas olhando Claro. para agora, a gente vê lá fora, é interessante, porque a gente sempre vai ter vetores para o lado positivo e vetores para o lado negativo. Né? Os vetores para o lado positivo que eu enxergo agora é uma coisa que o mercado, ele de certa forma, comentou bastante, mas a discussão dos ETFs, né, lá nos Estados Unidos. Então, hoje você olha, e você já tem essa discussão de ETFs lá nos Estados Unidos avançando bastante, de BlackRock, Fidelity, Invesco, Wisdom Tree, etc. Né? Coisas que é curioso, porque aqui no Brasil a gente já está na frente nesse sentido. Pois é. Mas assim, o ETF, por exemplo, ele é um facilitador muito grande pro investidor tradicional. Né? E quando a gente fala em investidor tradicional, a gente pensa em fluxo do dinheiro, a gente pensa em trazer fluxo para cripto. É um vetor positivo. No lado negativo, a gente vê aí uma investida da SEC, né, contra uma série de empresas nos Estados Unidos de cripto bem intensa e que, obviamente, gera preocupação. Né? Você não tem quando a gente e é engraçado, porque no Brasil eu sinto que a gente está um pouco além, na verdade, nesse sentido. Mas falando dos Estados Unidos, gera alguma certa desconfiança. Então, eu acho que isso faz com que o fluxo dê uma parada para, olha, vamos ver como que vai se resolver, o que vai se resolver disso, né? Até mesmo para ver toda essa questão regulatória, para aí o mercado voltar a ter um fluxo mais intenso. Sim. É importante falar que isso vem do regulador, isso não necessariamente vem da tecnologia, então não é uma deficiência na tecnologia, não é nenhum caso, não é nenhum escândalo do meio cripto, nem nada do tipo que gerou esse movimento. E aí, quando a gente relaciona esse cenário de cripto atual com o cenário do mercado tradicional também, que a gente está num passo que a inflação está perdurando mais do que é o esperado, por mais que você tenha um ou outro dado construtivo, você tem um juros de 10 anos, quando a gente olha, por exemplo, no caso ali da precificação da curva futura. Né? Eu falo olhando para o computador aqui, mas é porque o gráfico acaba sempre sendo para tirar informações. E quando você vê um 10 anos agora negociando ali o 4,316, né, o que o mercado negocia com esse movimento que intensificou a alta em junho, então isso faz com que as criptos, na minha visão, entrem em compasso de espera. Né? Eu gosto de chamar esse termo, compasso de espera, que é uma indefinição de tendência, não quer dizer que a gente vai ter um movimento de queda, né? É mais um mercado esperando para ver quais vão ser as decisões, principalmente nessa parte de juros, para depois a gente ver a parte regulatória e aí a gente volta com esse fluxo para cripto. Legal. E eu queria te fazer uma outra pergunta sobre isso, porque você comentou a questão do halving, né? E acho que o halving ele é um bom exemplo de uma particularidade do mercado cripto. Sim. Que pode levar em movimentos de preço que talvez a gente não encontre ao mesmo tempo no resto do mercado, né? E ao mesmo tempo a gente está agora num debate em relação ao ciclo de juros dos Estados Unidos. Você acha que a gente pode ter o melhor dos dois mundos ou o pior dos dois mundos, com o halving casando talvez com uma redução de juros lá fora? Como você vê essa questão, talvez essa soma de eventos favoráveis para o mercado, né? Você acha que hoje a gente já consegue talvez falar sobre isso ou ainda é cedo? Cara, eu acho assim, é uma excelente pergunta que você trouxe, tá? Porque falando por mim, talvez seja a primeira vez que eu vá ver um halving em que o mercado como um todo acompanha isso dentro de um contexto maior macroeconômico. Sim. Sabe? Mas pensando pela lógica, faz sentido, sim, o que você falou, e eu acho que pode ser um momento interessante, sim, nesse sentido, tá? A questão é o que eu falei, como se posicionar antes dentro desse ciclo, tá? Em termos de cripto, eu espero um pouco mais ainda,
Mas o contexto, de uma maneira geral, ele é favorável. Agora, o que eu... E aí, como eu sou um analista técnico, não adianta eu fugir disso. Para mim, é muito importante eu ver se o preço vai confirmar esse cenário que a gente está acompanhando. Perfeito. Se o preço confirma esse cenário, maravilhoso. Eu tenho uma tendência boa pela frente, etc. Né? Aí agora eu preciso ver a reação do preço em relação a isso. Legal. E aí você falou um pouco dessa questão de análise técnica, né? E é também um dos assuntos desse podcast. E eu sei que é difícil falar sobre esse tema também de uma forma que seja acessível para todo mundo, né? Porque também não é exatamente simples de fazer essa análise. Mas acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você é um pouco mais básica. Quando você pensa em fazer uma análise técnica, uma análise gráfica, né? Por exemplo, do Bitcoin ou do Ether, tem alguma diferença em relação à análise gráfica de uma ação? Ou o que você está procurando ali, o que você vai analisar, os princípios, eles são os mesmos? Tá. Eu acho que assim, a análise técnica, na verdade, às vezes o pessoal pode ficar um pouco assustado, assim, mas ela é bem mais simples do que as pessoas imaginam. E eu acredito que ela é bem acessível, assim. Eu acho que ela tá ao alcance de todos pelo aspecto próprio visual, né? Quanto que você tá vendo. A análise técnica é importante a gente comentar, assim, sem querer dar uma de palestrinha, digamos assim, mas conceitualizar a coisa, é que é basicamente você estuda, enquanto a análise fundamentalista estuda o que acontece, a análise técnica estuda como que o mercado se comporta dado o que aconteceu. Legal. Então a gente procura estar sempre, eu brinco que é um cabo de força. A gente estuda o cabo de força entre compradores e vendedores, né? E se você for parar para pensar, no final das contas, no fim do dia, todos os players, eles estão contidos no preço. Né? Então, assim, o player bem informado, o mal informado, às vezes que tem alguma uma informação privilegiada, no final das contas, quando eles vão atuar no ativo, eles atuam no preço e eles impactam o preço de uma maneira geral. Sim. Então, a análise técnica, ela estuda esse comportamento pelos gráficos. Né? E até um dos princípios fala que o preço desconta tudo. Então, as notícias, informações, expectativas, até mesmo a parte psicológica do mercado, medo, ganância, euforia, você consegue ver isso refletido no preço. Legal. Escolas mais tradicionais de análise técnica falam que você tem que fazer a análise igual, independente do que você está olhando. Tá? A gente tem até alguns casos de alguns professores antigos, por exemplo, que eles tampavam o ticker do que Olha só. tampavam o código né, para você não saber o que você está analisando. Eu acho que assim, quando a gente traz um pouco para o mundo real, não é tão simples assim, tá? Por conta do componente da volatilidade e etc. De uma maneira geral, o grosso da análise é o mesmo. Né? Na análise técnica, principalmente quando eu escrevo ali os textos para o Future of Money, se você for notar, tem 4 ou 5 elementos básicos que eu sempre falo. Eu sempre falo de qualquer tendência, né? E os ativos se movem em tendência. E um princípio que a gente usa é que a tendência é válida até ser revertida. Então, assim, se você opera a favor de uma tendência, como você está operando com vento a favor, né? Então, às vezes o pessoal o pessoal vê, por exemplo, o Bitcoin subindo muito e fala assim, não, agora eu vou vender porque subiu demais, agora eu vou vender porque subiu demais. E essa tendência ela pode persistir por muito tempo e você pode, né, enfim, e se prejudicando com relação a isso. É muito mais simples, é um passeio muito mais tranquilo quando você está operando a favor da tendência, você está comprando a favor da tendência ou você está vendendo a favor de uma tendência de baixa. Eu costumo comentar muito sobre os suportes e resistências, ou seja, são níveis, né, são regiões em que você tem uma pressão contrária e que interrompe o movimento. Então, poxa, se eu te der uma referência, por exemplo, sei lá, você compra tomate no supermercado. Se eu te falar, olha, o tomate tá tanto, você fala assim, nossa, tá caro. O tomate tá tanto, você fala, tá barato. Então, assim, são níveis de preço que, em alguma forma, eles atuam na psicologia do mercado, o mercado encarando como caro, barato. Ou, por exemplo, regiões de preço regiões em que o preço teve dificuldade de ultrapassar. Então, tendências, suportes e resistências. Momento. Momento é um conceito um pouquinho mais complicado, mas pensa que é a aceleração do carro. Tá? Uma coisa é a velocidade que o carro está, outra coisa é se ele está acelerando ou se está diminuindo. E é isso que a gente avalia também. E, por fim, o tal do price action, que é uma coisa que até os fundamentalistas falam bastante, que é basicamente o comportamento do preço ali no dia a dia, máxima, mínima, se está ganhando máximo anterior, Legal. rompendo mínimo anterior. A gente está em X dias de queda, X dias de alta, etc. Tá? Então, o grosso que a gente analisa é isso. Né? Então, com isso, você já constrói uma base de análise bem robusta e isso aí pode servir para qualquer coisa. Depois, no segundo momento, aí você parte para as peculiaridades. Então, por exemplo, no caso do Bitcoin, uma coisa que é muito simples, mas que causa diferença na análise. Ele negocia 24 horas. Então, isso muda, né? Na ação eu vou ter um gap
você tem um gap durante o dia, né? Porque ela fecha, o mercado fecha às 5 horas, vai abrir no outro dia 10 horas da manhã. Sim. Nesse período, teve uma série de notícias, teve uma série de acontecimentos. Teve o jornal lá que todo mundo assiste de noite, que saiu uma exclusiva, né? E aí isso reflete no dia seguinte no sentimento da abertura do mercado. Uhum. No mercado cripto é diferente. Sim. O mercado cripto, por mais que no mercado brasileiro, por exemplo, uma Petro, uma Vale esteja negociando lá fora também, você tem a interação dos mercados globais muito maior. Sim. Né? As sessões asiáticas do período da noite. Então, assim, tem essas idiosincrasias, né? Tem esses pontos ali que são particulares, mas digamos que o vocabulário é o mesmo. Né? O vocabulário da análise técnica ele vai ser o mesmo. Legal. Os ingredientes do que você vai cozinhar vai ser o mesmo. Agora, a forma como você estrutura isso que é um pouquinho diferente, porque tem essas particularidades. Legal. E você comentou sobre essa questão da análise técnica, e aí lá atrás você falou que você aprendeu análise técnica inicialmente para aprender a investir, né, em cripto, Sim, entender esse mercado. Para uma pessoa que tem essa curiosidade, né, ela quer começar a aprender análise técnica, quais são as dicas que você dá e quais você acha que são os cuidados também que essa pessoa tem que ter, né, ao entrar nesse mundo? Tá. Eu acho que assim, tem vários pontos e tem muitos pontos que são independentes do ativo, tá? A primeira coisa, eu vejo as pessoas, e aí, independente de análise técnica, né? Todo mundo que acompanha vocês, acompanha a gente, muitas das vezes a pessoa ela tá fixada com aquela ideia de que ela precisa, que ela vai fazer dinheiro rápido e fácil, né? E etc. E no final das contas não é assim. Até mesmo as criptos que têm uma volatilidade maior e que sim você consegue fazer retornos interessantes, não é porque ela tem essa volatilidade maior que isso vai encurtar o caminho para você em algum grau, tá? Então isso é importante de falar. Outra coisa que é interessante também é o seguinte, você não pensar a análise gráfica, a análise técnica como uma receita de bolo ou um caixa eletrônico, né? Porque eu vejo muito disso, assim, mas deu o padrão X, então... Vai cair. Deu o padrão X, vai cair, deu o padrão Y, vai subir. Mas eu entrei, por que não... E não é bem que assim que a coisa funciona, tá? O mercado, de uma maneira geral, quando você fala... independente se você for operar de longo prazo ou se for operar como um trader, assim. Eu falo mais com a cabeça de trader porque acaba que é o que eu faço mais. Sim. Mas é sempre um jogo de probabilidade, tá? Então... o que você procura fazer? Você procura ter um estilo operacional, você procura ter um estilo de análise em que você vai acertar X, você vai errar Y, quando você ganha tanto, quando você perde tanto. E aí, o que eu estou querendo dizer? Eu sou um operador seguidor de tendência. Por exemplo, e mesmo um investidor, eu sou um investidor de cripto que eu vou procurar seguir os movimentos de tendência. Cara, se você... Né? E aí você tem um stop loss, porque justamente para você controlar o seu prejuízo, que é algo importante. Eu gosto de stop. Stop, para mim, não é um inimigo, tá? Mas vamos dizer que você acerta 5, você erra 5, quando você ganha 3, quando você perde 1. Você consegue construir uma carreira assim, muito, muito, muito boa. Né? Se você consegue fazer isso por tempo suficiente, você está muito, muito, muito bem. Então isso é importante. Né? Eu vejo o pessoal muito preocupado em acertar o próximo movimento, e como se fosse um jogo de adivinhação. E não é muito mais você pensar com uma ideia de probabilidade. Olha, eu tenho esse tipo de estratégia, essa estratégia ela vai funcionar em X% dos casos, né? E não tem estratégia perfeita. Não existe isso de uma estratégia que tem 100% de acerto, e etc. Mas que quando eu ganho 3, quando eu perco 1. Né? Os melhores caras que eu conheço, os caras acertam 55% das vezes, 56% das vezes, e é o suficiente para o cara construir uma carreira sensacional. Então, acho que isso é importante, né? Você entender que é um jogo de probabilidade e gerenciamento de risco. E aí, quando você vai para a parte técnica em si, de entender ler um gráfico, aprender a ler um gráfico, aprender a ler um indicador, se você já vai com essa cabeça, eu acho que você consegue aproveitar muito melhor. E aí, um outro ponto, né? Você estudar a base da coisa, né? Os fundamentos da análise técnica. Sim. Né? E não é só se preocupar em achar um padrão milagroso. Então você estuda suporte, resistência, tendência, estuda todo aquele beabá, aquele vocabulário, e aí depois você pensa em como que você vai montar uma estratégia, ou seguir a estratégia de alguém que você gosta, né? E aí você consegue ter uma visão muito mais completa disso. Legal. E eu acho que é um ponto importante de tocar isso, porque tem muita gente ainda do mundo cripto que tem uma mentalidade, talvez, de ser um investidor independente, né? E ir atrás de tudo isso sozinho, resolver tudo isso sozinho, mas também
não é simples fazer tudo isso, né, sozinho, né? Eu acho que assim, cara, é igual, né, se puder fazer o jabá, a gente tem lá o canal do Sim. BTG Trader, que a gente tem uma sala ao vivo, que a gente acompanha os mercados tradicionais e também o mercado de cripto. Quando o pessoal sempre pergunta, a gente tá falando. Uhum. E, por exemplo, a pessoa tem a oportunidade é como se ela estivesse sentada do nosso lado o dia inteiro, vendo o que a gente tá fazendo, como que a gente tá analisando. A questão de fazer sozinho, que você falou, eu acho que é importante você se cercar de pessoas de confiança, né? Então, hoje, a dificuldade, ela não é a falta de informação. Hoje a gente tem bastante informação, mas você precisa saber filtrar quem que você acompanha, etc. E tem o trabalho de vocês, tem o nosso trabalho. Então, eu acho que assim, a pessoa, ela selecionar poucas pessoas de confiança e que ela também tem o acesso de, poxa, tirar as dúvidas, comentar e etc. Isso eu acho que é sempre bastante positivo. Porque Legal. assim, sendo bem honesto, o caminho é muito parecido, tá? O caminho que todo mundo passa é muito, muito parecido. E por isso que eu acho que é legal você ter alguém que se acompanha, você entender que você precisa ter informação, né? Que a coisa, quando ela é muito no achismo, eu acho que vai subir, acho que vai cair, Aham. geralmente o nosso cérebro engana a gente. E tem outras pessoas que já trilharam esse caminho e você pode tirar suas dúvidas, então acho que é sempre importante ter os seus mentores ali. Sim. E na sua visão, qual que costuma ser o principal erro que as pessoas fazem ao fazer uma análise gráfica, né, essa análise técnica? O que que você vê que mais acontece, assim? Ah, eu acho que tem essa questão de que a pessoa, muitas das vezes, ela já chega com uma cabeça um pouco equivocada, Uhum. né? E eu sei porque é o que eu falei, eu era assim, Uhum. né? Então eu lembro que quando eu descobri as criptos, eu lembro que eu chegava pra minha mãe e eu falava... Porque assim, cara, é engraçado, porque eu vim numa época... Hoje, muita gente deve olhar e falar assim, nossa, quem comprou cripto lá em 2016 tá super Tá bem. rico, né? Só que lá em 2016, todo mundo olhava e falava, nossa, quem comprou cripto em 2013 devia estar bem, entendeu? E Então, daqui a assim, 5 anos, quem comprou em é, 2023? então, assim, e eu lembro que eu falava, cara, eu ficava louco, eu ficava assim, não, beleza, então eu vou botar 10 mil reais, isso aqui vai subir 1000%. E eu ficava imaginando essas coisas, etc. E assim, e a verdade é que, mesmo quem compra naquela época, dificilmente você consegue segurar por tanto tempo, É. né? Então, assim, então você contar com isso, eu acho que não é uma forma muito inteligente, né? Você simplesmente contar que o preço, com a valorização do preço em si, sem investir na ideia de que você precisa aprender como fazer uma análise, você precisa entender melhor, né? Estudar, se preocupar primeiro em adquirir o conhecimento e depois se preocupar com o dinheiro, né? Porque eu acho que o dinheiro ele acaba sendo muito mais consequência. Isso eu acho que é um ponto que assim, eu vejo que acontece bastante. E um outro ponto foi igual que eu te falei. O cara ele não pensa com a cabeça de probabilidade. Então ele pensa que assim, eu fiz uma operação, eu fui estopado, então eu tô errado. Às vezes não necessariamente, porque igual eu te falei, nenhuma estratégia tem 100% de taxa de acerto. E aí você saber diferenciar o que é um erro seu, né? Ou seja, você tem uma estratégia e você executou mal a sua estratégia, do que um prejuízo que você tem porque simplesmente faz parte da estatística, né? Eu acho que ter essa cabeça é o que eu vejo, que o pessoal às vezes faz errado, né? Porque depois de um momento que você constrói um track record, né? Depois de X operações, que aí você avalia tudo para trás que você fez, você vai ter uma noção muito melhor do que você simplesmente avaliar operação a operação, se você está errado ou está certo. Eu imagino que isso seja uma coisa que varia muito de analista para analista, mas você, quando você pega um gráfico para analisar, qual que é a primeira coisa que você costuma ver, que você costuma dar uma olhada para ver o que está acontecendo? Tá. É engraçado, porque assim, quando a gente começa da análise técnica, a gente procura cada vez coisas mais complexas. E aí eu brinco que você estuda tudo que é muito complexo, para depois você entender que você tem que voltar para o mais simples possível, sabe? Então, a tendência para mim é a principal coisa, Legal. tá? E como que eu avalio tendência? Cara, é muito simples. Eu tenho 2 médias móveis no meu gráfico, que a orientação dessas médias móveis vai mostrar se tem tendência ou não. Eu uso uma média móvel de 21 períodos, e aí tem uma particularidade que eu uso uma média móvel exponencial, que a gente chama, e eu uso uma média móvel de 50 períodos, né? Legal. Basicamente, está mostrando a média do preço nos últimos 21 dias e a média de preço nos últimos 50 dias. Se o preço está acima dessas médias e essas duas médias estão apontadas para cima, eu encaro que a gente tem uma tendência de alta. Se o preço está abaixo dessas médias e essas médias estão apontadas para baixo, a gente tem uma tendência de baixa. Por quê? Muitas das vezes no dia a dia, a gente tem muito ruído de preço que a gente fala. Né? Então, dia que sobe, dia que desce, dia que sobe, dia que desce, dia que sobe, dia que desce. E o que importa é você ver, tá bom, na média
dos últimos períodos, isso aí tá mais alto do que estava antes ou está mais baixo do que estava antes. Então, assim, a tendência para mim é algo fundamental. E é uma coisa que eu brinco. Independente se você seja um analista fundamentalista ou não, se você tem essa compreensão de tendência, já facilita muito o seu trabalho. Porque, tudo bem, você pode encarar que um ativo está muito barato. Mas o quando você comprar também é importante, na minha visão. Porque ele pode estar muito barato nas suas métricas de avaliação. Mas se ele continua caindo, o mercado ele pode permanecer nessa tendência mais tempo do que o seu bolso consegue aguentar. Né? Então, para mim, essa percepção de tendência ela é assim, fundamental, né, para eu poder fazer minhas análises, fazer minhas operações e etc. Óbvio, não é assim, a gente não vai pegar o momento da virada de tendência e, para ser bem honesto, você não precisa disso para fazer dinheiro. Né? Você capturando uma porção do movimento de tendência, cara, você já está melhor do que a maioria das pessoas. Legal. E aí eu queria, voltando um pouquinho para o assunto mercado, né? Mercado cripto. A gente falou de halving, a gente falou de ETFs, a gente falou de juros dos Estados Unidos. Tem mais alguma coisa, algum desdobramento que está acontecendo no momento que pode estar afetando o mercado, tanto o mercado tradicional quanto o mercado cripto, que você recomenda que o pessoal fique de olho além desses fatores? O que tem te chamado a atenção ultimamente? Tá, eu acho que assim, os principais pontos a gente conseguiu falar aqui, né? Falar por alto ali, que é essa questão de juros, decisão de juros e inflação nos Estados Unidos. Uma coisa que eu acho importante acompanhar é dados de China. Legal. Tá? Por quê? Tinha-se muito a ideia de você ter A China ela ficou fechada por muito tempo, pelo período do Covid, e tinha-se uma expectativa sobre a reabertura de China. Né? Então, porque a China é um mercado consumidor bem importante. Na parte de cripto também é um mercado que já foi mais importante, mas ainda é importante. E a gente... Só que, né, o que a gente está começando a acompanhar é qual que é a expectativa de crescimento de China. Né? Talvez o mercado, em algum grau, tenha superavaliado, né, o potencial desse mercado chinês na abertura e questiona-se muito o crescimento de China, de quanto que vai ser. Né? No início estava em 5, depois teve algumas revisões para baixo. Até a projeção aqui do banco, olhando aqui, a projeção aqui do banco foi, ele, né, até reduziu a expectativa de 5,1 para 4,8 em 2023, no último relatório que eles soltaram da equipe de macroestratégia. Então, assim, é algo que vale a pena acompanhar, na minha visão. Tá? Não que seja um driver gigantesco, mas assim, tem um burburinho, vamos acompanhar. Né? E outra coisa, falando até mesmo do mercado de cripto, a gente precisa separar esses grandes temas, às vezes, das coisas do cotidiano. Tá? Porque isso é muito importante. Porque, assim, enquanto o mercado estava bem ruim, a tecnologia cripto ela continua avançando. Em termos de tecnologia em si. É uma coisa até que o Portilho fala bastante. E aí justamente, a gente não está questionando a qualidade dos criptoativos, é só simplesmente a gente saber o melhor momento em que a gente consegue capturar uma oportunidade melhor. Né? Porque é o que eu te falei, o timing também ele é importante. Legal. A gente já está chegando quase no fim do podcast, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho de mercado, de análise técnica. Como você comentou, você acompanha o mercado cripto há muitos anos, né? Para mercado cripto é um período... Eu brinco que é quase anos de cachorro, né? Às vezes parece pouco, mas é muita coisa. Vendo de lá para trás, para como está hoje, né? Quais têm sido as maiores evoluções que você tem observado nesse mercado? E quais também você acha que vão ser os desafios que ele ainda vai precisar enfrentar, né? Num futuro, assim, de curto prazo mesmo. Tá. Eu acho que um ponto principal é a questão do amadurecimento do mercado como um todo, tá? E da institucionalização desse mercado, digamos assim. Quando eu comecei a acompanhar... E é engraçado, porque assim... Né, igual você falou, pô, é muito tempo, mas eu lembro que na época eu tinha a percepção que eu já tinha deixado passar muita coisa, sabe? Que eu já não tava... mas enfim... É engraçado, né? Como que o ser humano funciona com essas coisas. A gente sempre acha que dá meio pra trás, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que assim, na época era um mercado que ele era muito de nicho. Ele era um mercado que até as empresas que tinham na época... assim, poxa, a galera foi super desbravadora, assim. Mas ainda também não entendiam a dinâmica, né? Igual, por exemplo, poxa, aqui no BTG Pactual é uma instituição extremamente sólida, bastante conhecida de mercado, mais de 20 anos de história. E isso faz com que você aprenda bastante coisa, né? E que o pessoal da época ainda não tinha muito essa noção.
Então, eu vejo um amadurecimento do lado de business mesmo, né? Ou Legal. seja, do ecossistema que foi desenvolvido em volta, é um amadurecimento muito maior. Uhum. E outra coisa, uma preocupação muito grande com políticas de responsabilidade, né? Com políticas de compliance, due diligence, etc. Então, isso eu acho que é um grande diferencial que eu vejo, tá? E também a quantidade de soluções que foram criadas, né? Porque, assim, quando a gente falava de cripto lá em 2016, 2017, a gente pensava em Bitcoin, a gente pensava no Ethereum. Teve um boom das altcoins naquela Uhum. época, mas ainda era muito... Eu lembro que o pessoal tinha muito uma cabeça de, assim... às vezes, numa entrevista, a pessoa não falava isso, mas Uhum. nos bastidores era muito uma preocupação de, assim, eu vou comprar porque eu quero... enfim, ganhar os próximos 1.500%, os próximos Aham. 10.000%, eu quero, né, que o pessoal até brincava as Lambos, né? Então tinha que era, quero comprar minha Lamborghini. Aham. E eu vejo que hoje o mercado ele amadureceu nesse sentido, né? Independente do sobe e desce de mercado, né, você vê uma preocupação com o lado da tecnologia, com o lado do desenvolvimento, com o lado das aplicações. Uhum. Então, eu acho que assim, na época, a gente não tinha noção do quanto que o mercado ainda poderia aplicar a tecnologia de cripto. Você tinha alguma coisa ou outra, né? Você tinha, principalmente no Brasil, cara, tinha gente muito, muito legal, assim, que já fazia autenticação de cartório em blockchain, Uhum. né, e etc. Mas, assim, eu acho que esses pontos são importantes. O amadurecimento do mercado nessa parte de compliance, do diligence, e também o foco mais na aplicação em si do que na flutuação de preço, Legal. tá? E aí, eu acho que esse amadurecimento foi muito legal. E por mais que no início o pessoal ficava com certa desconfiança, eu acho que assim, a chegada de players que são bem estabelecidos no mercado mais tradicional, Uhum. eu acho que ensinou muita coisa para o mercado cripto. É uma troca, né? Assim, o mercado tradicional ensinou para a cripto ensinou para o mercado tradicional. E eu acho que Sim. até no final das contas, o que pode acontecer daqui para frente é o mercado tradicional utilizar cada vez mais, né, dessa fundação digital do mercado cripto que já veio para esse mundo novo, Uhum. né, dentro das aplicações do mercado tradicional. Legal. A gente tá vendo isso bastante aqui no Brasil, né? A gente tem Sim. principalmente uma movimentação agora do Banco Central também, né? Com o Drex, tudo. Então a gente tem visto como a tecnologia ela tá cada vez mais sendo adotada, né? Em larga escala. Sim, com certeza. E faz bastante sentido que seja assim, né? Uhum. Porque é aquela coisa, a gente está passando cada vez mais de um mundo analógico para o mundo digital. Então, algo que já nasce dentro desse mundo digital é muito importante. Legal. Bom, então a gente está chegando ao fim agora de mais um podcast do Future of Money. Eu queria agradecer muito, Lucas, por ter topado o convite, vir aqui falar com a gente, aturar as perguntas, ter feito todo esse processo. Então, muito, muito obrigado, viu, Lucas? Não, que isso, eu que agradeço. Podem contar comigo aí sempre que quiser, que a gente vem aqui, faça uma atualização de mercado, alguma coisa. A gente vem aqui e fala. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu acompanho bastante. E fico muito feliz de ver o quanto que isso tudo está crescendo e podem contar comigo aí. Legal. E para quem quiser acompanhar o Lucas, não é só no BTG também que ele tá. Toda semana a gente tem texto dele de análise lá na Exame, no Future of Money. Então não deixem de acompanhar e não deixem de acompanhar também o nosso podcast. Como vocês perceberam, o Gabriel ele tá de folga, tá de férias. Então nessa edição e ainda no próximo episódio sou eu que vou estar por aqui. Então até semana que vem com mais um episódio do nosso podcast do Future of Money.